Olá, pessoal. O assunto de hoje é sobre o comportamento de uma filha, principalmente, que na sua infância, na sua adolescência, presenciou muitas das vezes seu pai traindo a sua mãe. Que tipo de situações ou que tipo de comportamentos, atitudes, isso pode desencadear na fase adulta, né? Sim, pessoal, filhas que crescem testemunhando a infidelidade crônica do pai podem desenvolver alguns transtornos psicológicos e até mesmo sérias dificuldades emocionais. Algumas delas que a gente pode identificar e que a gente já sabe, muitas das pessoas já conhecem, é a famosa TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Por que isso acontece, né? Porque a criança, ela já cresce com uma visão distorcida do que é uma relação. Então, ela já vai convivendo com aquela situação insegura de que a qualquer momento a mãe pode ser abandonada ou até mesmo os filhos podem ser abandonados junto com a mãe por esse pai traidor. Então, ela já cresce com essa visão distorcida, com receio da rejeição, com receio de que todos os homens, por exemplo, serão iguais ao pai, que é a figura paterna que ela tem como referência. Então, a gente vai falar agora da questão da ansiedade, né? Gerando esse ambiente instável, esse ambiente imprevisível para a criança. Então, ela vai ter esse estresse, né, crônico, evoluindo para essa ansiedade generalizada e pode vir até acontecer também, gente, o ataque de pânico, a síndrome do pânico por conta disso, né, que a ansiedade, ela acaba sendo cada vez mais intensa, provocando e desenvolvendo para uma síndrome do pânico, né? Justamente devido ao medo constante dessa ruptura familiar, né? Porque a família onde ela deveria ter a maior segurança, o apoio, né? O porto seguro. E aí quando ela convive com essa situação de traição, principalmente ela presencia, isso gera realmente, já na infância, os primeiros indícios de uma ansiedade, sendo evoluído para uma ansiedade generalizada, por receio de que a qualquer momento essa ruptura familiar vai acontecer, essa torre vai ser desmoronada, né? Outro transtorno que acontece também é a depressão, certo? Porque o estresse crônico do lar, essa tristeza, né, ao ver o sofrimento da mãe principalmente, às vezes a mãe sabe e aceita por uma questão financeira, por uma questão de dependência emocional, por ela não conseguir sair dessa situação por N fatores, a criança ela se sente ainda incapaz, mais incapaz, levando a uma tristeza profunda, levando a um sentimento de culpa, de como que se ela, por exemplo, poderia salvar essa mãe, ela poderia fazer algo por essa mãe. E não é assim que acontece, né, gente? Muitas das vezes isso é impossível uma criança salvar. Até existem por aí algumas mães, algumas mulheres que acham que um filho salva um casamento. E a gente sabe que não é bem assim. Então esse sentimento de desamparo aumenta cada vez mais, fazendo com que essa criança ela se torne mais isolada, num mundo de tristeza, numa bolha de isolamento, numa bolha de exclusão, uma bolha de tristeza profunda, gerando então mais tarde a doença ou transtorno depressivo, certo? E isso pode ocorrer ao longo da vida, não necessariamente na fase adulta. A criança já pode ali, desde a sua infância, já trazer alguns indícios dessa depressão e ela pode percorrer ao longo da vida. Outro transtorno também é o estresse pós-traumático. Por que
pós-traumático, que é o TPT, né? Ou TEPT, cada um vai falar de uma forma, que quando a criança ela descobre traições repetidas, assiste brigas constantes, intensas, isso funciona como um trauma contínuo, né? Porque a todo momento tem brigas, tem discussões, tem desgastes, tem agressões verbais, agressões físicas, e a criança ali assistindo tudo isso, então isso torna para ela um evento traumático, gerando assim flashbacks, e aí quando ela cresce na própria adolescência, na própria fase adulta, isso vem como flashbacks na cabeça dessa criança, né? E aí ela vive numa hipervigilância, um desgaste constante de quando que vai ser a próxima confusão, de quando que vai ser a próxima briga, de quando vai ser o próximo desconforto, e aquela vontade imensa de fugir daquela situação. Ela não sabe o que ela faz, ela não sabe se ela enfia no meio, se ela enfia na frente da mãe para defender a mãe na hora de um problema desse, de uma discussão dessa, se ela foge. Algumas escondem dentro de um armário, algumas escondem debaixo da pia. Tem N situações que a gente atende no dia a dia em que a criança, por ter esse evento traumático, ela recalca, ou seja, ela esquece por um tempo, e quando vem a terapia, essas memórias, elas vêm retornando à superfície, fazendo com que ela lembre de algumas situações, de alguns eventos traumáticos, de como que ela reagia diante dessas situações, né? E aí essas situações, essas vivências, essas experiências, traz na vida adulta muitos impactos na própria relação pessoal, amorosa e interpessoal desse sujeito. Eu vou chamar como sujeito porque eu uso muito o termo da psicanálise, então eu vou usar como sujeito mesmo, que eu acho que fica mais fácil para mim, tá? Então esse trauma de traição, por exemplo, faz com que exista uma quebra de confiança, né? A criança, ela cresce sabendo que a qualquer momento o pai vai trair a mãe, e ela passa a desconfiar de todos os homens. Ela passa a desconfiar, existe uma quebra de confiança, ninguém para ela é confiável. O mundo para ela torna-se um mundo onde ela vai sempre desconfiar, né? Principalmente por parte da figura masculina. E aí ela tem uma dificuldade enorme de confiar no seu parceiro. Ela vai ficar sempre em vigilância, achando que aquele parceiro também pode vir a traí-la, assim como o pai fez com a mãe. Então, esse trauma de traição desenvolve também uma hipervigilância e um ciúme, às vezes até doentio, né? Às vezes acaba prejudicando muitos relacionamentos, porque o parceiro talvez seja um parceiro bacana, um parceiro legal, mas ela fica ali com aquele ciúme doentio, aquele controle exagerado, achando que aquele parceiro também vai repetir os mesmos comportamentos do pai. Então ela pode, no caso da mulher, desenvolver esse medo de ser traída, né? Projetando aquelas ações do pai em parceiros inocentes, talvez, tá? Não tô aqui para defender ninguém, defender homem nenhum. A gente sabe que a natureza do homem, muitas das vezes, né, não todos, principalmente alguns que convivem também com alguns problemas na infância, tem às vezes uma tendência à traição, né? Eu tô falando realmente dos parceiros que têm conduta, caráter, boa índole, boa educação, uma estrutura familiar com embasamento. Então, às vezes acontece isso, essa hipervigilância e esses ciúmes doentio, que o parceiro não entende que trata-se de um trauma, de uma causa raiz que aconteceu com essa esposa, com essa parceira lá na infância, né? E quando o parceiro passa a entender, ele começa a trazer mais segurança, começa a trabalhar junto dela, trazendo essa segurança para ela de que
ele não é o pai dela, ele não vai repetir os padrões do pai dela, que ela pode confiar. Então isso vai depender muito também do parceiro em ajudar essa esposa, essa mulher, a curar desse trauma. E aí também vem uma questão do medo de abandono, muito forte, né? A sensação de que o pai trocou a mãe, né? A família, gera uma frustração profunda, e aí muitas das vezes tem situações, né? A maioria das vezes por conta de uma traição, a maioria das vezes não se sustenta por muito tempo, então há uma ruptura, há uma separação. Então essa criança também, ela sente um medo do abandono, né? Porque ela projeta essa rejeição, essa profunda rejeição de que um dia isso vai acontecer com ela também. E aí faz essa filha acreditar que ela não é autossuficiente, que ela nunca será autossuficiente para o parceiro, né? E que ela também não é digna de um amor verdadeiro. Então ela vai achar, ela às vezes até se boicota, vai se sabotar, porque ela acha que como a mãe dela não teve um amor fiel, não teve um relacionamento saudável, não foi feliz amorosamente, ela também não tem esse direito de ser feliz. Então ela se sabota, ela mesma, quando chega no momento de ser feliz, que ela percebe que ela tem condições de ser feliz nesse relacionamento, ela se sabota e ela acaba prejudicando ou até mesmo criando essa ruptura, abandonando antes de ser abandonada. Então ela abandona, ela faz esse ato do abandono antes mesmo que o parceiro possa abandonar e ela sentir aquela dor, aquela tristeza que a própria mãe sentiu, né? Então assim, gente, esse sentimento de culpa, ele é involuntário, né? É comum que os filhos possivelmente absorvam, né, esse fracasso do casamento dos pais e sintam que deveria ter salvado a mãe. O que eu poderia ter feito para salvar a minha mãe? E se sintam muitas vezes culpado, né? Do tipo, por que, por exemplo, o meu pai abandonou minha mãe? Eu não fui capaz de ajudar. Eu, como filho, como filha, eu não consegui fazer com que os dois ficassem juntos. Eu fracassei. Então existe também esses questionamentos, né? Então essa baixa autoestima, ela vai acompanhar muitas das vezes essa filha, né? A dinâmica familiar aí, que é uma dinâmica familiar disfuncional. A gente vai usar esse termo porque o ideal é que o pai e a mãe vivam juntos e os filhos também cresçam juntos em família, é o ideal, mas quando isso acontece, a gente fala que é uma dinâmica de família disfuncional e pode fazer com que essa filha cresça sentindo-se inadequada, insegura e com extrema dificuldade de impor, às vezes, limites saudáveis. Ela vai ter dificuldades. Gente, a culpa é da mulher por ela ter esse ciúme doentio, por ela ter essa insegurança, por ela ter esse medo da rejeição, do abandono? Não. Aqueles homens que são homens inteligentes, de boa conduta, de boa fé, de boa índole, de um bom caráter, ele vai procurar saber a causa raiz e vai tentar ajudar essa mulher a superar, né? Claro que o acompanhamento psicoterapêutico, ele é importante, é o caminho mais eficaz, né, para ressignificar essas vivências, para ela entender que nem todo mundo é o pai dela, que nem todo homem será o pai dela. Então é para desvincular essa história dos pais, né, da própria vida amorosa dela, que não significa que o que a mãe viveu lá atrás, ela também vai viver no relacionamento dela, né? E curar as feridas emocionais na infância, né? Então, a gente precisa se questionar, a filha, né? Explorar um pouco mais essa situação. A filha em questão é adolescente ou é uma adulta? Ela apresenta sintomas específicos atualmente, como, por exemplo, né? Vamos pensar que o isolamento, essa mulher, ela tá com alguns sintomas de isolamento, crises de choro constante, choro de repente
do nada, às vezes amanhece bem feliz e aí do nada ela tem uma crise de choro, né? Como é que tá, né, a vida dessa mulher, vamos chamar assim? Tem ciúmes excessivo? Que ponto que é esse ciúmes? Parceiro também provoca esse ciúmes? Ou é um ciúmes excessivo, natural, sem motivo algum? Porque aí a gente também tem que separar. Porque tem homens também que fazem, eu não vou entrar no mérito aqui, né? Principalmente dos narcisistas, que provocam esse ciúme, que provocam mais essa insegurança, que piora mais a situação, né? Eu tô falando aqui de um relacionamento normal, vamos dizer assim, vamos chamar dessa forma. E aí investigar, né? Existe um isolamento, existe um choro do nada. Em que momento que vem esse choro? Em quais circunstâncias? Qual é o gatilho? O que antecede? O que acontece antes de acontecer esse choro, desse isolamento? Esse ciúme excessivo? A partir de que momento que aconteceu o ciúme? Então, há um interesse, né, muito grande em recomendações sobre como abordar o assunto em terapia. Tem que saber como vai abordar essas questões em terapia. Então, a primeira questão que importa, até mesmo falando para você, homem, que tem uma mulher que você já sentiu que tenha esses sintomas, eu vou ditar 3 pelo menos: isolamento, às vezes um isolamento, quer ficar sozinha, um choro excessivo ou um choro do nada, de repente ela tá bem, mas começa a chorar e ela mesma não sabe explicar o motivo do porquê que tá chorando. E o terceiro, ciúmes excessivo, né? Pense bem, você mulher também, pense bem se talvez essa dependência emocional, essa insegurança, esse medo de ficar sozinha, essa carência, não consegue ficar sozinha. Às vezes tem muita mulher que sai de um relacionamento, vai para um próximo, não se cura, não dá um espaço de tempo para se curar, porque às vezes tem medo de ficar sozinha, justamente por conta de ter vivido isso lá na infância ou na adolescência. Quanto mais uma criança presencia discussões, traições, pior é o adulto no futuro. Por isso que eu sempre oriento os pais, quando vocês estiverem em qualquer tipo de discussão, cuidado, não deixe o seu filho estar perto durante esse momento. É muito melhor você dar amor, mais atenção ao seu filho, momentos de segurança, de felicidade, de alegria, e evitar com que ele presencie brigas entre os casais, xingamentos, né, agressões verbais. Então isso é muito importante, gente, muito importante. A gente não pensa que a conta ela chega depois. Pense nisso. Se quiser falar mais comigo sobre esse assunto, eu fico à sua disposição. Um grande beijo e até o próximo vídeo.